Não importa o tamanho da tua anemia, não importa quanto tempo você faz quimioterapia, não importa o seu cabelo está caindo por alopecia, estresse, ou quanto tempo você está na terapia. Deus me trouxe aqui para te dizer, se você se inspirar, eu te dou determinação. E você vai chegar aonde você quer chegar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha para quem está do teu lado e diz, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a força vem de dentro, quando a fé vem de dentro, Deus coopera com tudo do lado de fora. Quando vem de dentro, Deus organiza do lado de fora. É a última e eu entro na mensagem que Deus me confiou para essa noite. Só que é muita mulher para eu fingir que não estou vendo. Se você respirar um pouco mais fundo, filha, nessa noite, você vai conseguir pegar mais do que oxigênio. Tu vai pegar inspiração também. Se tu respirar só um cadinho mais fundo, tu vai sair daqui debaixo de um combustível de fé tão grande que de julho para dezembro, alguém vai perguntar o que aconteceu. Você vai dizer, rapaz, uma inspiração sobrenatural me deu determinação divina. Meu Deus! Pega um pouquinho desse ar, vai. Respira dessa atmosfera. Respira, vai. Remanda calachobria. Remanha rananagaço. Só respira. Num ambiente como esse, irmão, a gente não está em pé à toa, não. A gente não está sentado no chão à toa, não. A gente não está segurando a vontade de ir no banheiro para não perder o lugar e a palavra à toa, não. A gente está aqui ligado porque sabe que num ambiente como esse tem 100% de chance de tudo que a gente pedir acontecer. Meu Deus! E por fim, como não falar de Maria? Como não falar de Maria? Eu só estou falando de mulheres. Como não falar de Maria? Mulheres são pura inspiração. Mulheres transmitem tanta capacidade para inspirar que Baraque já havia recebido um comando de Deus pela boca de Débora, mas ele só se sentiu encorajado a ir para a peleja se ela fosse com ele. Se você for, eu vou. Que é isso? Ele precisava da força dela? Não, nem empunhar a espada Débora empunhava. Só que isso mostra pra gente que o maior recurso que a gente tem não é força, é inspiração. Rapaz, uma mulher que sabe inspirar um homem, não leva mal não, mas tudo na tua vida, no teu casamento que não está funcionando como você gostaria, porque está faltando inspiração em você. Se tu inspirar ele, o cavalo vira príncipe. O sapo vira rei. Eu tô te falando. Mulheres inspiram. Esse é seu maior recurso. Seu maior recurso não é bate-boca no WhatsApp, não é discussão por texto. Seu maior recurso é a capacidade que você tem de inspirar o ambiente onde você governa. O jeito que você veste, o perfume que você usa, o jeito que você arruma seu cabelo. E você está aí olhando dizendo, ai, mas será que alguém me repara? E o Senhor está dizendo, tu está formando uma escola e não sabe. Desde o jeito que tu penteou o teu cabelo até o sapato que você usa. O maior poder que você tem é o de inspirar pessoas. Ninguém tem maior capacidade de utilizar a imaginação do que uma mulher decidida a criar. Não, você não me ouviu não. Conhece Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis? Já ouviu falar? Uma mente inspiradora, maravilhosa. Um homem de Deus. Mas você acredita que os maiores best-sellers românticos do mundo, aqueles que mais popularizaram, e eu só não vou utilizar o nome deles aqui, porque infelizmente nenhum deles glorifica a Deus, mas os maiores e mais vistos que se tornaram filmes e séries foram escritos por mulheres, porque a capacidade que a mulher tem de viajar. Não, você não está entendendo. Aqui, ó. A minha mãe vê a foto de uma pessoa. Eu digo, mãe, olha aqui fulana. Ela já faz a novela. Rapaz, isso aí eu conheço. Sai pelo jeito, sem prova, sem fato nenhum. Eu digo, mãe, que loucura. Tá ali Raquel Lima, mesmamente, igual.
Eu digo, Raquel, aconteceu tal e tal coisa. Ela diz, pois escreve o que eu estou lhe dizendo. Vai acontecer assim, assado, porque fulano não sei o que, não sei o que. Eu digo, Raquel, para de loucura. Ela diz, vocês não acreditam em mim? E batata, quando dá os dias, se cumpre tudo o que ela falou. Ela diz, vocês não me respeitam? Rapaz, a capacidade que a gente tem de ir além. A mulher capta uma mentira a quilômetros de distância. É por isso que me irrita quando o filho engana a mãe. Não engana, né? A mãe que é mãe, ela diz, menino, se for igual a mim, ela vai dizer, tu saiu daqui. Tipo, tu não me engana. Então é a capacidade inspiradora. E aí, como não falar sobre Maria indo ao sepulcro? Ainda era escuro, noite. Porém, o sábado já havia cessado. E o texto diz que ela sai de casa. Quantas vezes aqui nesse altar Deus nos permitiu viver cultos maravilhosos falando sobre o episódio de Maria. Eu me lembro, meu Deus, falando de Maria, eu disse, Elifelete. Elifelete hoje está igual o Ray Charles, com óculos escuros, maravilhoso. Eu vou botar um piano para ela tocar já já. E eu me lembro, foi assim que eu conheci Elifelete pela primeira vez. Eu pregando de Maria, aí me veio uma inspiração, um desejo de correr e de ter mais alguém para acreditar. Porque Maria não corre sozinha, Maria não realiza projetos sozinha. Maria inspira, Maria chama. E o texto diz que no domingo de manhã, no dia da ressurreição de Jesus, Maria acordou e sabia onde o corpo estava depositado. Mas ela não foi sozinha. O texto disse que ela começou a chamar as outras mulheres para irem com ela. Uma mulher inspirada não guarda para si, ela não é caixa d'água, ela é fonte. Ela tem esse desejo de comunicar, de chamar. Você tem que parar com essa esquisitice. Conhecer um salão bom, aí você não conta para ninguém, que é para ninguém marcar hora no teu horário. Conhecer uma manicure boa, aí você não conta para ninguém, que é para ninguém fazer igual você faz. Conhecer uma arquiteta boa, cadê Márcia? Ai meu Deus, se eu não vigiar, eu digo, Márcia, deusa, eu não vou dar o telefone para ninguém, mas tem que dar, porque é coisa boa. Quando você conhece, você compartilha. Mas não, esquisita, estranha, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. A manicure é minha, o cabeleireiro é meu, a casa é minha, o restaurante é meu, o prato pra... Até receita você é chata, hein? Até receita você não passa. A pessoa pede a receita, você diz, ah, mas o pulo do gato eu não dou. E é o pulo do gato que faz a receita funcionar. Estranha! Larga de ser esquisita. Sabe qual é a melhor coisa? Sabe o que é melhor do que se realizar? Realizar os outros. É aí que a gente fica realizado de verdade. Sabe? Maria acorda todo mundo e vai lá na sepultura. Não sabia se a pedra estava removida, se não estava. Na verdade, na cabeça dela não estava. Mas ela foi. E ela está preocupada com a pedra? Tá nada, rapaz. A inspiração faz isso. Se a inspiração for maior do que a capacidade de calcular, você vai primeiro e calcula depois. Aí a que é focada na lógica vai dizer, você é maluca. Mas só as malucas contam testemunhos. As centradas estão esperando ajuda até hoje. As centradas estão esperando a equipe perfeita. As centradas estão esperando a juntar o dinheiro na conta. Agora as doidas têm uma lista de testemunho para contar. Elas vão e elas ainda têm essa capacidade de levar a gente a acreditar que aquele rolo vai dar certo. Que doideira! Vai ela com mais algumas e a pedra tá lá, mas Maria não tá nem aí para isso. Porque o amor dela para chegar aonde ele está é maior do que os obstáculos que ela vai atravessar para chegar aonde ela deseja estar. Deus está dizendo, quando o teu amor é grande por mim, os obstáculos são apenas parte do percurso. Você vai caminhando e você conhece essa história. Eu não vou pregar ela, mas o texto diz que chegando lá, a pedra já estava removida. Os anjos de Deus já haviam chegado no lugar da sepultura. Isso é o céu cooperando com quem está inspirado na terra. Então eu vou falar de novo como Deus está mandando. Inspira do lado de dentro que ele vai remover pedras do lado de fora. Aumenta a motivação interna
que Ele vai criar o recurso do lado de fora. Melhora o projeto do teu empreendimento naquele quarto de oração, que Deus vai entrar com o recurso na construção daquela obra. Deus está dizendo a alguém, muito antes da palavra principal da noite, Ele já está aqui, e o que Ele está dizendo é: aumenta a tua motivação interna, que eu vou gerar um recurso celestial do lado de fora. E quando você chegar, o que você precisa que seja feito estará pronto. Aí você tem que se inspirar, filha. Ei, meu irmão, você tem que se inspirar. Cadê a tua inspiração? Cadê a tua inspiração? Eu me inspiro muito com órgão americano. Aqueles tipo igreja americana. É os que eu mais gosto, tipo Potterhouse. Pensa que eu sou uma Tida Jakes. Coitada de mim, misericórdia. É por aí que você tem que vir comigo, na loucura. Eu quero você inspirado. Isso, eu quero sair. Eu não quero tum-tum, eu quero sair. Aí, ó, eu já fico. Aí se você corresponder na hora certa. Não é agora porque eu falei não, é na hora certa. Se você ficar com cãibra de tanto ficar com essa baqueta na mão, tu vai ver o que Deus vai fazer com a gente nessa noite. Se inspire. Deixa eu ver se eles estão ligados. Se inspire. Se inspire. Se inspire. Ande com mulheres que te inspiram. Siga o perfil do Instagram de quem te inspira. Ame quem te inspira. Não inveje quem você admira. Se aproxime e se inspire. Se inspire. Deus está dizendo: aumenta a tua expectativa do lado de dentro. Imagine do lado de dentro. Projete do lado de dentro. E eu te ajudo do lado de fora. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem entendeu, diga amém. Quando você perceber que tem alguém achando que você persegue ela, você diz: garota, eu não te persigo, eu me inspiro em você. Uma vez eu estava olhando uma menina no aeroporto e ela ficou indignada, rapaz. Ela chegou pra mim e disse assim: tá olhando o quê? Eu falei: bonita desse jeito, como é que você não quer que olhe? Eu desarmei ela na hora. Aí ela falei: boa tarde. Fala pra quem tá do teu lado: eu não sou tua rival, eu sou tua inspiração. Eu vou te ajudar a projetar o melhor caminho, a chegar aonde você quer. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 17. Vamos para a terceira ministração dessa noite. Porque a primeira já foi da pastora ali. Terrível. Terrível. Nunca mais eu vou esquecer isso. Eu confio, entrego, faço isso porque conheço. E porque conheço, entrego e me relaciono. Mudei até o valor da oferta. Eu falei, olhei para falar relacionamento. Aí eu vi o valor, falei: não combina com o nosso relacionamento. Tremendo, tremendo. A segunda foi essa agora da inspiração. E a terceira é essa aqui que Deus também me mandou pregar. Gênesis capítulo 17. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Você não vem pra cá com cola no chão não, tá? Que é isso, Camila? Tá sentada, acomodada, e o povo lá reage, dá pulo, levanta, e você cheia de artrite e artrose. Tu tá no altar, tu reage. Palavra de Deus não se recebe por osmose. Não. Reação. Você tá perto de mim. Eu te dou um beliscão do nada. Tu não me conhece. Tá? Eu sei fazer igual as Paquita. Ninguém vê.
Está repreendido, Jesus. Gênesis capítulo 17. Versículo 15 em diante. Quem achou, diga amém. A geração dos anos 2000 não entendeu nada. Mas a galera da década de 80 entendeu tudo. Versículo 15 em diante. Gente, Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estou vindo aí de uma reabilitação da minha saúde. Eu estou pedindo a Deus fôlego para conseguir entregar o que Deus mandou. Mas eu sei que eu vou conseguir, não pela minha capacidade, que eu me sinto debilitada, mas pela inspiração. Eu estou me sentindo inspirada. Amém? E eu creio que com isso Deus coopera comigo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gente, é Gênesis. Tu passa o índice do livro e aparece Gênesis. Ah, não vou te esperar não. Vamos ao texto. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Preste muita atenção no versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Quem está lá atrás está me ouvindo bem? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Quem riu, gente? Quem está rindo por dentro? Abraão. E disse no seu coração. Disse na boca ou no coração, gente? Significa que ele não verbalizou, ele só... Disse Abraão no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus. Agora ele vai falar. Primeiro ele só, agora ele vai falar. Oxalá viva Ismael diante de ti. Isso foi o que ele falou. Eu quero que você preste muita atenção, que isso facilita a aplicação do texto. Isso foi o que ele... O que ele falou? Oxalá viva... Qual é o nome? Mas Deus está falando de Ismael, gente? Deus falou do filho que ia nascer de Sara e ele já tinha nome. Qual era o nome do filho de Sara? Deus já tinha dito que o filho de Sara ia se chamar como? Como? Então Deus veio agora falar com Abraão do filho que vai nascer de Sara. Como é o nome do filho que vai nascer de Sara? Só que já se passaram 25 anos desde o dia em que Deus fez a promessa. Quantos anos se passaram? Então a gente fala muito que Sara riu quando recebeu a promessa lá atrás, 25 anos atrás. Só que a gente esquece de falar que Abraão também riu 25 anos depois. E eu não julgo ele, eu não vim aqui para expô-lo, eu vim aqui para me identificar. A minha avó tem um ditado que eu nunca mais esqueço. Ela tinha, porque ela não vive mais. E a minha avó, ela sempre dizia quando a gente queria meter o bedelho na vida de alguém. Quando a gente falava sobre alguma coisa que a gente via de fora. Ah, tal coisa está acontecendo por causa disso ou daquilo. Só que a gente não era da família. Então minha avó sempre corrigia a gente dizendo assim: não se meta, a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. Era um jeito da minha avó dizer: vocês estão vendo de fora, mas é quem está dentro é que sabe o porquê dos porquês. Porque age assim, porque age assado. Então eu não estou julgando, mas eu estou relatando como de fato as coisas aconteceram 25 anos depois. E o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor vem a Abraão para falar com ele que chegou o tempo de cumprir. Olha isso! A gente fala tanto que Sara riu, mas Sara riu quando Deus veio para falar que ia fazer. Abraão riu quando Deus veio falar que naquele ano ia cumprir. E talvez você pense: o que é mais difícil? Eu não sei, mas é uma reflexão. Eu tenho para mim que é difícil ouvir o que Deus vai fazer quando toda a realidade é contrária. E é difícil, depois de tantos anos, ouvir Deus dizer que chegou o tempo de cumprir. Tanto quanto, Camila, tanto quanto.
Porque a verdade é que ninguém, ao ouvir uma promessa que Deus fez, ainda é a mesma pessoa do dia que ouviu. Rapaz, se em 25 anos você não mudou, tem alguma coisa errada. Não tem como. Aquela menininha que frequentava o círculo de oração, aquele rapaz que subia um monte, aquela menina quando ainda era estagiária e ouvia promessas, você nem discernia o mundo espiritual com a mesma capacidade que você discerne hoje. Aí hoje Deus chega para você depois de tantos anos, tanta água, tanto monte, tanta campanha, tanta casa que você se mudou, tantas transições ministeriais que você já viveu, gente que entrou na tua vida, gente que saiu da tua vida, dias de dor, dias de glória, dias de luta, gente que você enterrou, gente que estava vivo quando você recebeu a promessa, e você ainda pensava, quando Deus cumprir essa promessa, fulano e ciclano vai estar tão feliz, porque ouviu essa promessa comigo. Gente que hoje não está mais com você, gente que inclusive você já não lembra mais da promessa, porque tu não tem coragem como Abraão, de falar com a boca, como ele também não teve, mas no coração você pensa, por mim não precisa nem cumprir mais nada, fulano e ciclano não está aqui. Quem eu queria que visse não vai ver o que chegou a hora de Deus cumprir. Então a gente muda, completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando o que Deus está falando. A gente muda. Então quem sou eu, quem é você para criticar Abraão? Ocorre então que Deus está falando com ele sobre Isaac. E é isso que eu quero que você tenha bem forte na sua mente. Deus está falando com ele sobre Isaac. Abre essa boca. Deus está falando com ele sobre... Está falando com ele sobre Isaac 25 anos depois. E está deixando claro que Isaac é o filho que vai nascer de Sara. 25 anos depois. Sara está com 80. 80 ou 90? 90. Sara está com 90. E Abraão, naquele ano, vai fazer 100 anos. Então, Deus veio falar de coisa antiga, como se fosse nova. Você está acompanhando isso aqui? Lá atrás, quando Deus te prometeu as coisas que prometeu para você, era novidade. Então você celebra, você se alegra, você conta para os outros e você conta com entusiasmo, como de quem espera cumprir e cumprir logo. Você passa na concessionária esfregando a mão nos carros, dizendo qualquer hora dessa Deus vai me dar isso aqui. Rapaz, eu me lembro quando Deus fazia a promessa de um carro que eu ia ter. Deus fez para o Eduardo. E eu me lembro que na hora que ele fez, eu inspirada, motivada, determinada, lembrei de um CrossFox amarelo. Era o auge na ocasião. Mano, quem tinha um CrossFox amarelo era descolar. Não era o rico snob, era o rico moderno, era o próspero, tá ligado? E quando falava disso eu pensava, eu via eu chegando na porta da igreja, na escola dominical de CrossFox semana. Motivada. Rapaz, tanto carro passou. Sabe assim, tão diferente. Eu tive um Fox prata. O amarelo. Esse prata, aonde ele parava, dava para botar um copinho do freio embaixo, que era para poder tudo que ele desperdiçasse eu botar para encher de novo. Eu mais empurrei esse carro do que andei. Mentira ou verdade, Larissa? No dia que a gente foi vender esse carro, eu botei todo mundo de jejum e falei, gente, pelo amor de Deus, tem que comprar, e quem for fazer um test drive não pode ser longo. Faça test drives longos. E, enfim, a minha motivação era outra. Quando eu ouvia Deus falar de coisas que eu só viveria neste tempo e não naquele, eu não contava meu tempo como o tempo de Deus. Isso é impossível. Como você vai tentar alinhar o Cronos com o Kairos o tempo todo? O Kairos alinha o Cronos. Escute, mas o Cronos não alinha o Kairos. A minha inspiração, a minha motivação, meu jejum não bota Deus na parede. Minha campanha de monte não faz Deus se sentir pressionado a me dar mais rápido. Rapaz, a teologia que você estudou e incutiu isso na tua mente está totalmente errada. O jejum não prepara Deus para te abençoar. O jejum te prepara para esperar a hora que Ele decide cumprir aquilo que Ele te falou. E isso é complexo, porque o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Hoje eu te confesso que eu tenho outro carro. E ele é
mais moderno do que o CrossFox amarelo. Camille, hoje você poderia ter o CrossFox amarelo? Hoje eu poderia, mas eu não quero. Porque nesse contexto ele combinava com a inspiração que eu tinha, o desejo que eu tinha para aquele tempo. Para esse tempo, outros modelos passaram a me inspirar mais. Modelos que não existiam naquela época. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, os tempos estão na mão de Deus. Só que quando você recebe a palavra, você recebe naquele teu tempo. E naquele teu tempo você trabalha com a inspiração que você tem naquele tempo. Com o dinheiro que você tem naquele tempo. Com as pessoas que você tem naquele tempo. Você quer ver? Eu vou falar um negócio aqui, alguém vai se lembrar. Quando Deus te fazia promessas de lugares que Ele te colocou hoje, você se imaginava ao lado das pessoas que estavam lá. E nunca pensou que aquelas pessoas não estariam hoje aqui. Pessoas que você pensava, mano, fulano vai comigo pra vida. Rapaz, fulano não deu a esquina da tua honra. Quando Deus começou a te prosperar um cadinho, fulano já ficou atormentado. Ele não aguentou aquela viradinha de leve, que ainda nem era o cumprimento. E tu pensava, fulana vai comigo. Quando eu chegar aquele dia, fulana que eu vou honrar. Hoje quando tu tá no púlpito dando testemunho, tem ciclana, beltrana, fulana. Fulana tem perfil falso para acompanhar a tua vida, saber onde você tá. E sabe qual é a conversa que ela tem? Ela diz aí, ó, na época que andava comigo, Deus falava isso. Mas não me honrou. Não, ela que não honrou o que Deus fez na tua vida. Ficou indignada. Mas deixa isso para outro dia. O que eu quero dizer? Os tempos mudam. É nesse tempo, aleluia. É nesse tempo. Então Abraão recebe a notícia de Isaac 25 anos mais cedo. E a motivação dele é outra. Tem alguma coisa de marca que você queria muito há 20 anos atrás, mas era muita coisa para você? Tem alguém da Baixada aqui? Vou falar um negócio que só a galera da Baixada e quem nasceu entre 80 e 90 vai entender o que eu vou falar. Tinha um chinelo chamado Kenner. A gente juntava, ainda tem, é claro, mas o desejo, ou melhor, a vontade de tê-lo. Naquela época não tinha concorrência com essa marca para chinelo. E detalhe, a galera que se sentia mais descolada comprava 2 números a menos, metade do calcanhar para fora. Carioca andando no calçadão de Kenner. Peladeiro, quem joga bola, né? Correndo de Kenner. Eu me lembro da fila que ficava no Top Shopping. Isso aqui é coisa de Nova Iguaçu. Fala aqui em Niterói um shopping assim popular que gera Bay Market. Brasa. Jesus, Brasa. Enfim, cada um tinha aí a sua geografia. O sonho no Natal era entrar na fila. Eu me lembro quanto esse chinelo custava, R$120. Por que ele era tão caro? Porque houve uma época em que o salário era R$122,50. Então uma pessoa para ter um Kenner, ou ela tinha que dar um salário, ou ela tinha que trabalhar o ano inteiro tirando um percentual para conseguir comprá-lo. Então era o presente que o jovem desejava. Você quer ver outro aqui? Vai baixar uma nostalgia rapidinho, mas a gente vai sair dela. Mochila da Company. Era o sonho. Alguém lembra disso? Eu não sei o que a moçada quer agora, mas eu estou falando de artigos que não tinham concorrência. Eles eram quase que unânimes na categoria deles. O que eu estou querendo dizer com isso? Era uma coisa que você desejava muito. Hoje, para essa galera, isso não significa nada mais além de nostalgia. Tem nenhuma mulher que doida para sair daqui e comprou uma mochila da Company hoje. Não, ela quer outra. Mudou. Ela quer Levítico. Não pegou não? LV, Levítico. Ah, pegou agora, né? Ela quer isso. Ela quer Gálatas.
São essas coisas que ela quer. Mudou. Alguém está entendendo? Quem não está é porque ainda não chegou o teu cumprimento, não chegou a tua hora. Ela quer, porque o tempo muda. O tempo, lê do engano você achar que o tempo muda tudo e não muda você. O tempo muda. E o que um dia foi um máximo, hoje já não é mais um máximo. O que um dia você quis muito, hoje você já não quer muito. E por que você não quer muito se aquilo era algo tão desejado? Porque o tempo muda as nossas aspirações e as nossas inspirações. Sara riu no começo, mas Abraão riu no cumprimento. Deus chegou para ele e disse: olha, o que eu falei vai acontecer no tempo determinado daqui a 1 ano. Então o que Deus está dizendo? De hoje que eu estou falando com você, até se passar cabo de 1 ano, vai se cumprir. Então Deus sempre trabalhou com a fé, mas agora chegou a hora de Deus dar prazo. Eu vou falar como Deus está mandando. A hora do cumprimento, ela também é anunciada. Camila, eu não estou entendendo, você vai entender. Por um tempo para experimentar a tua fé, Deus diz o que vai fazer, mas não diz quando. Deus diz: vou te honrar, mas não diz quando. Deus diz: vou salvar, mas não diz quando. Ele diz: eu vou te prosperar, mas não diz quando. E aí, inspirado, você caminha crendo que vai prosperar. Inspirado, você ora crendo que Deus vai salvar. Inspirado, você jejua crendo que um ministério te aguarda. Inspirado, você vai aonde Deus quer te levar, sem saber quando você vai chegar. Mas depois de tanto caminhar, Deus vê em você aprovação para receber. E aí ele chega, e Deus está mandando eu dizer isso aqui: por estes dias eu não venho te fazer promessas, eu vim te dar prazos. Alguém acredita nisso aqui? Eu vim te dar prazos. Mariana, o Senhor veio trazer prazos. O que é isso? Ele não veio falar, ele veio cumprir coisas de antigamente. Meu Deus! É louco, mas quem está ligado vai entender. Olha para o teu irmão e diga assim: vem novidade antiga aí. Vem novidade antiga aí. Vem novidade. Quem está entendendo? Vem novidade antiga aí. Coisa que Deus falou lá atrás, mas vai acontecer agora. Vai se cumprir agora. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Eu não sou menino, eu sou Deus. Tu saberás que eu sou o Senhor, e coisa nenhuma é difícil para mim. Chegou o tempo de cumprir. Chegou o tempo de cumprir. Agora Deus sabe. Eu disse que Deus, que você não é mais a mesma. Deus sabe que você não é mais aquela menina que pula com qualquer profecia. Deus sabe que você já não levanta todo dia querendo saber a interpretação de todo sonho que você tem. Deus sabe que você não é mais essa. Deus sabe. Deus sabe que o tempo mexeu com coisas que você considerava intocáveis no seu coração. Então ele veio anunciar prazo. Por que ele veio anunciar prazo? Porque ele sabe que seu problema hoje não é crer que ele faz o que ele disse que ia fazer. Crer, você ainda crê. O problema dele hoje é que você tem usado o tempo que passou para convencê-lo de que você não faz mais questão que aconteça, porque você não está mais pronto para viver o que ele falou lá atrás. Senhor, eu envelheci. Senhor, o Senhor sabe que eu já não tenho mais aquela saúde que eu rodava de um corredor até o... O Senhor sabe, Senhor. Como é que o Senhor vai me dar essa unção agora, logo agora que eu estou tratando de uma enfermidade? Senhor, o Senhor está falando de filho comigo agora, perto dos 40? Senhor, quando eu tinha 20, tu falava do meu casamento, tu sabes que eu me imaginava... Eu fazia até a lista do buffet que eu ia contratar. O Senhor sabe que aquele buffet até faliu.
O senhor sabe que a tendência das festas mudaram. Só tem uma coisa que não mudou. Por causa da promessa, tu guardou a santidade. Tu espera até hoje. Aí alguém diz assim, não espera mais. E você não fala mais de casamento hoje. Você não Deus falou que você ia casar. Deus falou que você não ia sair beijando na boca de todo mundo porque o seu estava separado. E naquela época você creu. Tanto é que de lá para cá tu nunca beijou outra boca. Deus está falando com alguém aqui. Só que aí o tempo passou. E hoje quando alguém fala de casamento, você está como Abraão. Você não fala com a boca porque teme ao Senhor. Mas no coração você ri. E você diz, buffet eu não pesquiso mais. Data eu não marco mais. Não é que você não crê que Deus não dá casamento. Mas é que de um tempo para cá. É como se você dissesse assim para Deus. Deus, isso não muda a nossa relação. Eu continuo salva, meu nome está no livro da vida. Isso para mim não quer dizer nada. O Senhor é maior. O Senhor é maior. E o Senhor está dizendo, é porque eu sou maior. Que no nosso relacionamento não é a sua frustração que vai manter a régua da minha palavra. Parece que todo mundo já sabe, mas Deus está mandando eu dizer. Deus está dizendo assim para algumas mulheres, eu tenho caráter. Não vou brincar com os teus sonhos, não mexi com você. Eu não fui brincar com você, eu te chamei pelo meu nome. Você não carrega só a vaidade da sua honra, você carrega o meu nome. Isso não é sobre o desejo que você tinha de ser atendido ou atendida na época que fazia sentido Deus cumprir o que te prometeu. Isso é sobre a glória dele. E agora você vai entender por que não aconteceu no teu tempo. Porque se fosse no teu tempo, você acha que a glória seria da tua busca. Você acha que a glória seria do teu jejum. Você acha que a glória seria da tua expectativa. E o Senhor está dizendo, eu te amo tanto que até meu filho eu dei. Mas a glória eu não divido com ninguém. A glória é minha. Então todo o nosso problema no nosso relacionamento com Deus não é não crer que Ele tem poder de fazer tudo que Ele nos prometeu. Mas é depois de muito tempo não fazendo o que esperávamos, perder em nós o desejo que Ele continue fazendo. Eu não quero mais. E por que eu não quero mais? Porque já não faz mais sentido para você. Então agora chegou a hora de Deus cumprir. Porque agora tu entregou teu Isaac antes de receber. Agora você vai entender que o que Deus vai fazer é para glorificar o nome dele. Quando não é no nosso tempo, gera uma revolta muito grande. A gente diz que não, mas hoje o nosso maior problema não é Deus não fazer o que falou. É que Deus faça na vida de outro, porque eu já não me vejo mais em condições de receber o que Ele falou. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que nós temos nos comportado em 2024 como Abraão. Uma maturidade humana e não espiritual. Tipo, tu não desvia porque promessas antigas não foram cumpridas. Pelo contrário, tu é mais crente hoje do que foi há 25 anos atrás. Só que você também não tem mais o mesmo ânimo e as mesmas inspirações. Agora eu estou entendendo porque Deus falou tanto de inspiração no início. Não tem mais o mesmo. E por que não tem mais o mesmo? Porque você não quer tratar de Isaac com Deus. E por que não quer tratar de Isaac com Deus? Porque durante os 25 anos que Isaac não vinha, alguém veio. Quem veio? Quem lembra aqui? Quem veio? Isaac não veio, mas eu produzo Ismael. Então quem é Ismael na vida de Abraão e Sara? Fruto de quem não suportou mais esperar. Verdade ou não? Ismael é fruto da minha ansiedade. Sabe o que é Ismael? Fruto da minha necessidade de mostrar para a sociedade que eu não sou um desocupado esperando em Deus. É a minha necessidade de mostrar para os outros que eu não tenho uma fé passiva. Eu não fiquei só esperando. E Deus está dizendo, e se eu te dissesse que tudo que eu queria era que você ficasse esperando? Mas não, você não esperou. E não esperou por quê? Não é porque não tinha Deus em confiança. Mas é porque você sempre quer dar uma resposta para os teus observadores. As pessoas têm que ver que você produz.
As pessoas têm que ver que você rema. As pessoas têm que ver que você está fazendo alguma coisa mesmo quando Deus não está fazendo nada. E você acha que isso impressiona Deus? Nunca. Pelo contrário, quando Sara colocou Agar na cama de Abraão, logo em seguida, depois de um tempo, o Senhor apareceu a Abraão para corrigi-lo. E o Senhor disse assim para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu te pergunto, o homem pode ser completamente perfeito diante de Deus? De acordo com o autor da carta aos Hebreus, ainda não. Ele diz, quando aquele que é perfeito vier, aí ele vai corrigir toda a nossa imperfeição. Falando sobre aquele grande dia, onde toda a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. Então nós seremos santificados, e como Ele é, nós seremos puros. Agora, até lá, é lutando contra o eu, é batalha entre carne e espírito. Então quando Deus chega a Abraão, logo depois dele ter se deitado com Isaac e ela com Agar, e ela ter concebido Ismael, Deus visita Abraão e vai dizer para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se não é dessa perfeição que nós estamos falando, do que então Deus estava falando com Abraão? Vou trocar para grosso modo, que é para todo mundo entender. O que Deus está dizendo para Abraão é: Abraão, faz o que a gente combinou. Eu disse que eu iria colocar um filho através de você no ventre de Sara, sem mecanismos de escape. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Faz o que a gente combinou. Deus vai usar nossa boca agora para a gente profetizar para alguém essa verdade. Você vai olhar para 2 ou 3 agora mesmo e vai dizer para essa pessoa: faz o que você e Deus combinaram. Faz o que você e Deus combinaram. Para ficar ainda melhor, diz assim: faz o que Deus combinou contigo. Faz o que Deus combinou contigo. Deus não combinou contigo de você namorar até encontrar. Deus combinou contigo: espera que eu vou trazer. Não foi isso que Deus combinou contigo? Deus não combinou contigo para pedir dinheiro a agiota para terminar a obra de igreja. Deus disse: espera em mim que eu sou providência. E eu vou. Não foi isso? Deus está dizendo: faz o que eu combinei contigo. Deus não disse: assina a carta de divórcio. Deus disse: seja sábia e eu vou salvar essa casa. Deus não disse: bota na boca de fumo ou esquece na clínica de reabilitação. Não, Deus disse: ora por ele, porque ele será um evangelista. Deus está dizendo: faz o que a gente combinou. Quando Deus te chamou, empresária, Ele não disse: arruma um sócio para financiar o teu projeto. Não, porque quando tu não tinha nada e Ele te fez a promessa antes do CNPJ, quando tu ainda era um CPF, Ele disse: tu vai ser a proprietária e eu vou ser teu sócio contigo. Foi isso que Ele falou. Catuca de novo alguém debaixo dessa unção e diga: faz o que Deus combinou contigo. Faz o que Deus combinou contigo. Quando você franqueia sua cama para o estrangeiro, você está franqueando sua bênção para quem não estava no círculo da promessa. Então, o que é Ismael a grosso modo? A grosso modo, tá bom, gente? O que é Ismael a grosso modo? Ismael é fruto da minha ansiedade. Ismael é fruto da resposta que eu tenho que dar para minha família, porque desde que eu virei crente, Deus fechou as portas de emprego e agora eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha. Então eu tenho que mostrar para minha família que ser crente não é ser desocupado. Então eu me enfio um monte de trabalho que Deus não mandou. Vivo fazendo campanha pedindo porta de escape, quando eu estou debaixo de uma promessa. Mas porque eu tenho que dar resposta para a sociedade, eu vou colocando H na cama. Eu aceito H entrar na cama. Com todo carinho, com todo respeito, eu tenho mensagens em cima de H. Eu amo a vida de H. H responde tanta coisa. Porque tem gente que olha para H e pensa que ela é uma sem vergonha que caiu na cama de Abraão. Não, ela era uma serva que foi tratada como filha dentro de uma casa e de repente tem que se ver deitando uma única vez com um homem que sustentava ela.
Foi horrível para Agar. Não pense você que para Agar foi hiper maravilhoso, não. Tanto é que ela não tinha foco nenhum na riqueza de Abraão. Mesmo com barriga, fugiu desesperada porque Sara oprimia depois da gestação. Foi processo. Não tem Agar por ser vergonha. Agar fez o que foi mandada. E não ficou bem com o que fez. Imagine uma serva que foi chamada para ser serva, agora carregar algo que fala de geração. Ela não estava preparada daquilo. Mas amém, a história dela é linda. Depois Deus preparou, abençoou Ismael, cuidou dela, tudo porque era semente de Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão. Deus faz aliança contigo. Com quem você faz aliança é problema teu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Não reclame de gente que foi você que deu autoridade para eles se tornarem quem são hoje, para te perturbar. Aí veja, então quem é Ismael? Ismael é quem vai me dar um prazer parecido com a realização. Por que eu estou dizendo isso? O filho da promessa é Isaac, vamos lá? O filho da promessa é quem? O filho da promessa é quem? Isaac é o filho da realização. Só que a primeira vez que Abraão vai ser chamado de pai não é pela boca de Isaac, é pela boca de quem? Agora você entende por quê? Quando Sara decide botar Agar para fora de casa, Abraão fica pesado lá no capítulo 21 do livro do Gênesis? Por que que isso acontece? Porque em Isaac ele se realizou em Deus, mas em Ismael ele se realizou pessoalmente. Só que isso não compete, tanto é que foi difícil, mas não foi impossível. Ismael foi embora e Isaac ficou. Quem está entendendo, diga amém. Continue andando comigo. Agora Deus vem, porque vê como ele está afeiçoado a Ismael. E me parece que Deus está vendo que Abraão não imagina mais Isaac. Me parece que Abraão já não vê mais Sara grávida. Porque há 25 anos atrás você recebe uma promessa de que Deus vai colocar um filho no ventre da tua mulher. Tu começa a imaginar as coisas de acordo com o que Deus falou. Só que 25 anos mais tarde Deus volta. E agora me parece que Abraão não imagina mais nada relacionado àquilo que Deus disse lá atrás. Então diga para mim, pode ser o pai da fé, mas mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou, a gente muda. O tempo é muito forte, gente. Aí Deus vem agora e começa a falar de Isaac. Olha Deus falando. Sarai, tua mulher não será mais Sarai, ela será Sara. Por que o nome dela vai mudar? Porque chegou o tempo do cumprimento. Todas as vezes que chega a hora de cumprir, Deus evidencia alguma coisa para anunciar. O dele mudou lá atrás, mas o dela vai mudar agora. Porque transicionou na vida dele e agora vai transicionar na vida dela. Então a tua mulher que tu chamava de Sarai até aqui, agora o nome dela será Sara. E isso ele aceita. Tanto é que no primeiro diálogo com Deus, depois deste cumprimento, ele mesmo já não chama Sara de Sarai, ele chama Sara de Sara. Então ele crê, ele obedece, ele é subordinado. Só que Deus continua falando. E às vezes Deus quer continuar falando de coisas que a gente não quer mais ouvir. Depois de 40, você não quer mais ouvir que você vai casar de novo. Depois de 50, você não quer mais ouvir que você vai ser mãe. Depois de 50, você não quer mais ouvir sobre o diploma de nível superior que lá atrás Deus falava que você ia ter. Depois de um tempo você não quer mais se formar. Depois de um tempo você não quer mais se casar. Depois de um tempo você não quer mais ser pastor. Se você esperou muito e não teve nenhuma experiência, você começa a pensar, não dá mais tempo. Depois de um tempo você não quer mais começar empresa nenhuma. Depois de um tempo os sonhos viram memórias passadas. E você se lembra hoje de coisa que Deus falou como se essas coisas fossem memórias passadas. Aí Deus vem hoje nesse culto e podia falar de qualquer coisa. Poderia falar como você fez sua empresa crescer no braço da sua carne. Poderia falar de como você orou tanto para alcançar a salvação do teu marido. Poderia falar de todo o Ismael que você gerou e cuidou até hoje. E aí quando Deus vem hoje aqui, Ele poderia usar a minha boca na sua concepção e pensar, Deus abençoa Ismael. Só que Deus está dizendo, não vim falar sobre Ismael. Eu vim continuar a falar de uma coisa que você quer continuar a fingir que não existe mais.
Eu vim falar de um assunto que você não toca mais comigo. Hoje eu não vim falar do que você quer ouvir. Hoje eu vim falar de coisas que você não quer ouvir mais. Hoje, quando você vê um profeta marchando, se ele vier falar de situações do passado que não se cumpriram até hoje, você fecha o coração na hora, porque você não quer conversar sobre isso. Só que hoje Deus não manda profeta, Ele é a própria profecia. E Ele está dizendo: hoje eu não vim conversar com você sobre Ismael, hoje eu vim falar com você sobre Isaac. Aí Deus diz para Abraão: chegou o tempo de cumprir. Isaac vai nascer. Isaac vai nascer. Vem, Isaac. Abre essa boca, Isaac. Isaac, você já não é mais tão crente quanto antes, mas Isaac, você já não é mais tão motivada quanto antes, mas Isaac, você já não é mais tão empolgado como antes, mas Deus me trouxe aqui para dizer que Isaac, agora troca o vai nascer por vem aí. Isaac não respeita Rivotril, Isaac não respeita terapia, Isaac não respeita esterilidade, Isaac não respeita velhice, Isaac não respeita útero seco, Isaac não respeita menopausa, Isaac não respeita endometriose, Isaac não respeita conta sem dinheiro. Quando chega a hora de cumprir, Isaac vem, a promessa cumpre. Isaac não respeita dívida, Isaac não respeita a terapia com depressão ou sem depressão. Isaac vem aí, Isaac vem aí, Isaac vem aí. Isaac é a tua realização, Isaac é Deus que te realiza. Sacode uma mulher aí, e se você ainda tem mais fôlego do que eu, fala pra ela: Isaac vem aí, Isaac vem aí. Você vai gerar o cumprimento do que Deus falou. É isso, grita comigo, é isso. Fala, é isso. É isso. É isso que Deus está falando. É isso. É isso. Mãe, a senhora não é velha demais para começar um ministério da palavra? Deus me manda te dizer: Isaac vem aí. Nos próximos dias, as pessoas vão ligar e vão dizer assim: você tem tal dia? E você vai ter que dizer assim: deixa eu ver na minha agenda. Isaac vem aí. Assim como a senhora não é velha demais para começar, a Larissa também não é nova demais para iniciar, porque Isaac não respeita idade. Isaac vem aí, Isaac vem aí. Ei, Mariana, Pastor Felipe Valadão, essa igreja é linda, é grande, é milagre, é poderosa, mas o Senhor me manda dizer: ainda é Ismael. Isaac vem agora, Isaac vem agora, Isaac vem por este tempo, Isaac vem por estes dias. Isaac não é sobre o seu esforço, é sobre o cumprimento da minha palavra. Isaac não é sobre o teu trabalho, é sobre o cumprimento de uma promessa antiga. Sacuda alguém e diga: ele vem aí, Isaac vem aí. O teu riso vem aí, o teu riso. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Você vai parir aquilo que Deus disse lá atrás. Vem empresa, vem negócio, vem carro, vem família, vem ministério. Isaac vem aí, ele vem aí.
Sabe o que é isso? Isso acontece quando o assunto não é Ismael. É isso que acontece quando o assunto não é o que eu fiz, quando o assunto é o que Deus está para fazer. Eu quero que vocês se lembrem agora comigo e eu já não vou me alongar muito mais. Lembrem comigo agora, quando Jesus entra na aldeia de Betânia. Lembrem. Jesus entra na aldeia de Betânia, depois que Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias. Lázaro já estava fétido. 4 dias depois Jesus chega. Jesus não chegou no tempo que Marta queria, lembra? Marta e Jesus, assim como Jesus e Marta e Lázaro e Maria, o texto diz, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 11, Jesus os amava porque eles eram amigos de Jesus. Então vamos lá, Marta, Maria e Lázaro eram o que de Jesus? Amigos. E não era amigo meia boca não, era amigo mesmo. Que se há registrado no texto sagrado, a casa de Marta, Lázaro e Maria era a casa que Jesus mais visitava. Ele não ia lá porque tinha coisas a fazer. O texto diz de acordo com João que ele ia lá porque ele os amava. Então eles desfrutam de um relacionamento de intimidade, de comunhão. Por isso que quando Lázaro adoece, presta atenção, não era época de WhatsApp, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje rápida. Mas Marta sabia exatamente aonde Jesus estava. Tanto é que quando Lázaro adoece, ela manda uma mensagem, lembra? Escreve um bilhete e manda entregar onde Jesus estava. E Jesus distava, ou seja, ele estava longe mais de 18 estádios. Ele estava muito longe, mas ela sabia exatamente aonde ele? Intimidade tem disso. Pode não estar com você. Tem amigo que é assim, ele não está com você, mas você sabe aonde ele está. É isso. Então, ela manda um bilhete para ele. E ela manda um bilhete com uma certa imposição. Ela diz assim, ó: Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo. O que ela está dizendo assim, ó? Ele já está doente há um tempão. O senhor não veio aqui. Ele está enfermo. E ele é aquele amigo que tu dizes que ama. É o que ela está dizendo. O que ela está querendo dizer então? Se tu ama ele, por que tu não veio ainda? Ela já está indignada. O tempo passa, Jesus vê o bilhete, recebe o bilhete, mas ele não vai lá. De propósito ele não vai. Jesus só faz esperar quem ele confia. Jesus não pode fazer isso com casa que não tem intimidade com ele. Você está entendendo isso? Então ele não vai de propósito, ele fica. Aí o texto diz que depois de 4 dias ele chega na aldeia de Betânia. Como é que Marta recebe ele, gente? Se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. O que ela está dizendo para ele? Eu queria que tu tivesse vindo. Não é isso que ela está dizendo? Só que Jesus chegou ali agora. Não importa o que não aconteceu antes, mas para Marta importa. Não importa para ele, mas importa para ela. Eu te esperei. Coloquei expectativa, falei para os meus vizinhos que tu me amava, eu disse que tu ia chegar, mas tu não veio. Meu irmão morreu. Se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Então fala para mim, Marta está chateada ou não está? Vamos falar abertamente, está ou não está? Só que Jesus olha para ela e diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta está falando de passado e Jesus continua falando de futuro. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta está dizendo, se tu estivesses aqui, então o que ela está dizendo? Eu queria que tu tivesse vindo, só que ele está aqui agora. Aí ele diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta está falando de passado, Jesus está falando de... Jesus está dizendo, você tem que entender que quando eu chego no presente da sua vida, eu não vim aqui ouvir você falar de passado. Eu vim aqui falar com você de...
Mas sua mente está parada no? Você está triste com o? Amarrada no? Queria que o Senhor tivesse vindo antes da minha mulher morrer. Queria que o Senhor tivesse vindo antes de eu enterrar meu filho. Tem uma mãe aqui dizendo isso. E o Senhor está dizendo: eu não vim aqui falar do teu passado, eu vim aqui falar do teu. Então a primeira coisa que eu vou fazer com você, Marta, é te arrancar do passado. Porque eu vou te falar um negócio. O passado é algo que de fato não pertence a você. Tanto é que ele fica lá. Tanto é que, escute aqui, passado não vem, é você que vai. Então Jesus não tira você do passado, ele tira o passado de você. Joga lá para o futuro e diz: teu irmão vai ressuscitar. Aí ela, achando que é muito boa teóloga, diz assim: eu sei, naquele grande dia. O que ela está dizendo? Ele vai ressuscitar quando todo mundo levantar. O que a gente está dizendo para Deus? A verdade é que o Senhor vai fazer na minha vida o que já fez na vida de todo mundo. Estou salvo e acabou. Só que olha o que Jesus vai dizer para ela: Marta, ele não conjuga eu fui. E ele poderia ter conjugado: eu fui a ressurreição e a vida. Porque a palavra de Deus diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Se ele quisesse, ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Mas não diz, porque ele respeita o tempo de Marta. Ele sabe que o nosso tempo não é como o dele. Ele também poderia ter dito: Marta, eu serei a ressurreição e a vida, como prova do Calvário que ainda viria e da ressurreição ao terceiro dia. Mas também não fez, porque ele sabe que quanto a nós só temos um tempo para viver o que ele falou. Não é no passado nem é no futuro, é quando? O cumprimento não acontece no futuro. As promessas do passado te fazem ver o futuro, mas todo o cumprimento, para ser cumprimento, tem que acontecer no... Jesus chega 4 dias depois para dizer: Marta, nada do que você não me viu fazer antes vai me impedir de fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Deus trouxe algumas Martas hoje aqui para dizer: teu choro do passado não vai roubar a tua alegria de agora. Tuas dores do passado não vão roubar a tua realização de agora. E ele não diz: eu fui. Ele não diz: eu serei. Quem lembra do texto vai lembrar. Ele diz: Marta, eu sou. Eu sou. Deus trouxe a gente aqui nessa noite de terça-feira para dizer: por muito tempo no teu passado eu fiz promessas no teu futuro, mas em 2024 eu venho a ti para te dizer: eu sou. Que é isso? É Deus dizendo: eu estou contigo no presente. É tempo de cumprimento. É tempo de cumprimento de promessas antigas. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse: aonde o puseram, me leva lá, me leva lá, me leva lá. Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro dali, mas ele disse: me leva lá, me leva lá, me leva lá no que você disse que eu não fiz. Me leva lá, me leva lá naquilo que você achou que eu não tinha poder para fazer. Me leva lá, me leva lá aonde você achou que não ia dar tempo de se cumprir. Me leva na porta que te afronta, me leva na porta que te humilha. Me leva lá, me leva lá. Colocou ele lá de frente à pedra. Sabe o que é aquela sepultura? Sabe o que é aquela pedra? O memorial da minha dor. Ali está o que eu não acredito mais que aconteça. Ali está o que já fede. Talvez para você a mensagem já acabou, mas existem pessoas aqui que o Senhor está dizendo: eu preciso ir mais fundo, porque a alma dela está em estado de putrefação como a de Lázaro. Como Lázaro estava no corpo. Me leva lá. Quando para na porta da sepultura, Jesus diz: remove a pedra. Ele chega na porta da sepultura. Marta está constrangida: Senhor, já cheira mal. Porque a gente quer que Jesus faça enquanto não está podre. É no meu tempo,
É enquanto todas as pessoas que eu quero que vejam a minha exaltação estejam bem e vivas. Só que isso não é sobre você, Marta. Eu não fiz isso para que o povo te veja. Eu fiz isso para que o povo me conheça. Jesus só deixou você esperar um pouco mais que a maioria, porque ele sabia que o relacionamento de vocês aguentaria isso. Algumas pessoas que receberam antes de você não suportariam isso. Mas por causa do relacionamento que vocês têm, Jesus te fez esperar. Ele disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. Diga amém. Diga amém. Quando Abraão pensa, vai poder um homem de 100 anos gerar uma mulher de 90? Isso foi o que ele? Vem comigo e eu encerro aqui. Isso foi o que ele? Mas não foi o que ele disse. O que ele disse? Oxalá. Viva Ismael. O que ele está dizendo? Tudo o que tu disseste sobre Isaac, faça-se cumprir em... Rapaz, isso é muito sério. É como se ele dissesse assim: como é que eu vou gerar um filho, cuidar desse filho, e esse filho vai viver tudo que tu falou? É mais fácil tu pegar tudo que tu queria fazer com Isaac e derramar sobre... Isso foi o que ele pensou. E ele falou. De outro jeito, mas falou. Aí Deus me trouxe aqui nessa noite para quem tem ouvidos ouvir. E Ele está me mandando dizer assim para você: não será como você pensa agora, será como eu disse antes. Olha para mim. Ninguém que você conhece teve mais relacionamento com Deus do que você. Por quê? Porque ninguém conhece a nossa intimidade como nós e Deus. Então você pensa: Jesus, como é que o Senhor vai construir isso tudo de novo na vida de alguém? Aí Deus trouxe você e eu hoje aqui para dizer: você só está pensando em você e no seu ministério. Só que de uns anos para cá eu estou pensando na tua geração, porque eu não vou deixar nada do que eu te dei morrer em você. Só que eu também não posso fazer você acreditar que o que eu tenho para você vai para Ismael, porque não vai. Eu vou abençoar Ismael, mas o que eu tenho eu vou dar para Isaac. Porque em Ismael você se realiza, mas em Isaac eu me realizo. E você nunca será, olhe para cá, Abraão, olhe para cá, Sara. Você nunca será mais realizado no que você já fez do que naquilo que Deus fará. Sua empresa pode ser linda, sua família pode ser linda, mas se você ainda não está vivendo o cumprimento do que Deus falou, isto é muito bom e é Ismael, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: isso é você se realizando, só que chegou a hora de eu me realizar em você. Eu tenho 2 orações e eu termino a minha participação aqui nessa noite. Primeira oração, escute com atenção para você não fazer nada na emoção. Eu quero que você haja com racionalidade agora. Primeira oração, para quem tem coragem de admitir, isso não é para todo mundo, eu não sou maluca. A palavra edifica a todo mundo enquanto ela é pregada, mas o que eu vou falar agora é para um grupo específico de pessoas. Esse grupo precisa de algo emergencial. O que é, Camila? Só vai ficar de pé. E se já estiver de pé, vai levantar a mão e ficar assim para eu identificar você. Só vai ficar de pé. Me ouça. Quem admite que de um tempo para cá pensa em Ismael, pede Deus para abençoar Ismael, e já não queria mais falar sobre Isaac. Inclusive você nunca imaginava que era esse o tipo de mensagem que Deus ia trazer nessa noite. Você pensava que isso já estava quieto, isso era assunto resolvido. E Deus está dizendo: Ismael não vai roubar a glória de Isaac. Até aqui você viveu o que tua fibra conquistou, o que a saúde que eu te dei fez. Mas agora nós vamos conversar do que eu vou fazer. E se de um tempo para cá você tiver coragem de admitir: Camila, foi comigo essa parte aí, eu já não queria falar de Isaac. Eu vou orar, escute isso, só por essas pessoas nessa primeira oração. Eu disse que são 2. Para que a unção de Caleb e de Josué, isso não é brincadeira, eu não sou menina.
Eu estou aqui com meu diafragma comprimido. Eu estou me reabilitando ainda de uma desidratação profunda. Só que eu estou aqui para clamar, para que uma unção de Caleb. O que é a unção de Caleb? O que significa esse termo? Ele esperou 40, ele não esperou 25 não. Eu não vou clamar pela unção de Abraão, eu vou clamar pela unção de Caleb. Porque cada um é poderoso na unção que Deus deu, e Caleb foi na dele. E qual foi a de Caleb? 40 anos esperando uma promessa se cumprir. E quando ela se cumpriu e Josué foi repartir as terras, Caleb entrou na fila por direito de quem estava debaixo de uma palavra e disse: Josué, começa a repartição das terras dando para mim o que é meu. Porque eu não sou como essa geração que chegou agora. Há 40 anos, como no dia que eu ouvi a promessa, eu estou aqui para tomar posse. O que ele está dizendo? Josué, o tempo, os cabelos brancos, a minha idade não roubou de mim a alegria da realização. Eu vou tomar posse do que é meu. Agora só vai receber esta unção quem tiver coragem de admitir que há alguns anos vem pedindo Deus para abençoar Ismael e para esquecer que Isaac foi anunciado um dia. Porque você olha para os teus cabelos brancos, tu olha para o teu corpo, tu olha para a tua pele, tu olha para o dinheiro que tu tem na conta e tu diz: Senhor, Isaac vai dar muito trabalho, abençoa Ismael. Se você tiver coragem para admitir que você errou em ter deixado esquecer de Isaac, e hoje você vai se comprometer a voltar a imaginar Isaac. Só você que tem coragem de admitir, fica de pé do seu lugar. Só você que entendeu a mensagem. Camila, essa parte específica foi para mim. Eu confesso que eu já não falo mais de Isaac. Sabe quem é Isaac, gente? Eu vou falar agora para algumas pastoras, para alguns homens de Deus aqui. Isaac é quando você... Isaac é quando você já tem muitos anos de caminhada. E aí Deus chega para você e diz assim: o que você está vivendo ainda não é o que eu fiz, ou ainda não representa o que eu vou fazer. E você diz: Senhor. E aí você pensa: não, Senhor, eu já estou no fim. E o Senhor está dizendo: não, você está na plataforma do que eu vou fazer ainda. Aí você pensa: mas como? Estou tão cansada. E o Senhor está dizendo: Isaac não é fruto do seu esforço, é fruto da minha palavra. Isaac quem faz sou eu. Isaac quem faz sou eu. Então se você quer entregar a sua vida para que Deus faça Isaac nascer de você, você vai ficar de pé e vai se comprometer com ele. A partir de hoje eu me comprometo com Isaac. A partir de hoje eu vou parar de rir das coisas que Deus me falou. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Você que está fazendo com Deus um concerto acerca de Isaac. Você que achava que Isaac era demais. Eu quero pedir o ministério de louvor para subir aqui, porque nós vamos terminar com a música que eu ouvi quando entrei aqui. E eu ouvi as meninas cantarem e dizerem: esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Tem gente aqui tratando como fim, e Deus está dizendo: eu vim falar de começo, eu vim falar de presente, eu vim falar de novidade. Eu vou orar e nós vamos cantar esse primeiro refrão, e eu faço a segunda oração. Fecha os olhos, curve a cabeça. Eu quero que, se você entendeu a palavra, comece a oração pedindo perdão pelas vezes que você fingiu que não era portador de algo maior do que o que você carrega. Peça perdão agora. Pelas vezes não que você se humilhou, mas que você se diminuiu diante da promessa. Isso não agradou a Deus. Uma mulher como eu poderia pregar? Alguém como eu poderia ir mais longe do que eu já fui? Olha, Senhor, aonde o Senhor me trouxe. Você ficou com medo de ir mais além, pensando que era soberba. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu te saro. Eu quero que a partir de hoje você seja completamente consciente das promessas que você carrega. Porque a falta de mencionar Isaac nos teus dias está destruindo o teu ânimo, está abatendo o teu vigor.
Você começou a dizer que não era capaz de ter Isaac, mas Isaac não é notícia nova. Isaac é notícia antiga. Antes de você conhecer Ismael, eu já te anunciava Isaac. Mas você se distraiu com Ismael. Você disse, Ismael já é tão fofinho, Ismael já é tão além do que eu imaginei que poderia viver. Só que Deus nos trouxe nessa terça-feira para dizer, eu vim te lembrar que nosso assunto ainda é Isaac, e que tudo que eu falei, nem a metade você ainda viu. Então feche os teus olhos e comece a se lembrar. Comece a se lembrar de promessas antigas. Vai, vai, vai.